Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui o primeiro episódio do Pod Mais, do podcast do Instituto Mais. E já quero dizer que é um prazer imenso estar aqui como apresentador, convidado para estar aqui para estrear, né? Fazer essa estreia aqui do programa, né? E quero falar para você que aqui é o lugar para você entender tudo sobre concurso, para você entender tudo sobre essa área da educação, né? Vamos trazer muita gente boa aqui. E para estrear esse primeiro episódio, eu acho que você tem que conhecer as pessoas que fazem isso aqui acontecer, né? Então, estamos aqui, presente aqui nesse estúdio, uma honra aqui estar entrevistando hoje, dando esse pontapé inicial, as pessoas que daqui a pouco vão continuar esse projeto, vão continuar as entrevistas aqui com outras pessoas, mas acho que vocês precisam conhecer um pouco a história de Rosângela Angelini, Luiz Sarmento, que estão aqui com a gente. Sim. E que fazem esse projeto acontecer, o Instituto acontecer e trazer tantas coisas boas aí para o nosso Brasil, né, como um todo, né? Na área de concurso, educação. Então, apresentando aqui a Rosângela, diretora-presidente do Instituto Mais, Luiz Sarmento, diretor executivo, né? Então, bom, gente, o espaço é de vocês, né? Vou fazer aqui as honras de dar esse pontapé inicial, mas eu acho que a gente quer saber aí um pouco mais da história de vocês. Quem são vocês? Quem está por trás ali do Instituto Mais? Que é tão importante a gente saber isso, para a gente saber a pessoa, né? O concurseiro, aquela pessoa que precisa de conteúdo, que quer, né? Um pouco mais de conteúdo ali de vocês, saber quem está por trás desse projeto, né? Então, bom, vamos se apresentar aí, né? Eu posso iniciar, né? Primeiras damas, né? Primeiras damas. Por favor. É isso. Hoje eu estou como diretora-presidente, claro, eu sempre agradeço, né? Que nem meu amigo Severino sempre fala, agradeço a Deus, né? Por essa jornada, por hoje estar aqui. Hoje como presidente, mas o Luiz também já ocupou esse espaço enquanto eu estava no treinamento, né? Então, já tenho uma longa trajetória na área, já na área técnica, um grande aprendizado, além de, hoje em dia, ocupar a função como diretora, também sou psicóloga. Eu acho que essa junção, né, entre a minha profissão e a carreira na área organizacional foi perfeito, foi um casamento perfeito, então já galguei muito, comecei lá de baixo, né? Como é o segredo de tudo na vida, a gente vem de baixo para cima, né? Não tem como eu já ter sido, então, lá de baixo, fui galgando esse crescimento, trabalhei na Carlos Chagas, morava em Santos, fui para São Paulo, fiquei alguns anos na Carlos Chagas, aprendi muito Fundação Carlos Chagas, da área também de concursos públicos, né? Depois de lá, eu fui convidada a trabalhar na VUNESP, inclusive lá em 1988, já faz um bom tempo, né? Eu iniciei... Está entregando a idade, Rosana. Não tem problema. Ela é a menor aprendiz. Não, mas chegar na onde eu cheguei, assim, realizada, com vários propósitos colocados em prática, para mim é um prazer, né? Com certeza. Então, aí na década de 88, iniciei na época da VUNESP, não existia área de concursos públicos, então nós fomos pioneiros, né? Eu fui convidada, devido ao potencial, o quanto eu havia me dedicado, tive essa oportunidade, por ali fiquei 8 anos, né? Depois fui convidada para ir para uma outra empresa e só fui galgando conhecimento, aprendizado, né? E fomos indo lá por meados de 2005, 2006, né, Luiz? Luiz também era dessa área, a gente já cansado, porque aí eu saí da VUNESP, eu fui mãe, né? Eu dei o tempo para a criança, para o bebê, minha vida passou a ser focada no filho por um bom tempo, e quando eu retomei, claro, perdi um pouco do mercado, né? Mas não tem problema. Voltei a começar de baixo, não tem problema. Mas só que assim, eu comecei a trabalhar em outras empresas onde eu fui ensinando como eles fazerem, né? Então, eu falei, estou ensinando aquilo que nós já sabemos, né? Sendo que eu poderia estar investindo em algo
próprio para nós, né? Aí reuni, conheci o Luiz e começamos a fazer algumas reuniões com outros grupos, com outras pessoas, né? Também focadas nesse interesse, e foi quando surgiu o Instituto Mais em 2006, né? E daí para frente o Luiz fez a frente, eu continuei trabalhando ainda, porque era o começo, tal. E eu lembro, tem uma passagem muito legal nesse sentido, que lá por volta de 2008, Luiz conseguiu um projeto, que foi o start inicial, né? Onde o gerente lá da área só faria se eu saísse de onde eu estava em outra empresa e fosse para lá. Então, aquilo foi um grande elogio, né? Então, o meu potencial, legal. Meu trabalho era muito bem visto no mercado, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos para o que é nosso, vamos dar o start, né? Então, em 2008, interrompi a minha função na empresa que eu estava, né? E aí começou o Instituto Mais a tomar forma, né? Mais a alavancar. Então, esse foi o início da minha história, e eu só tenho gratidão, né, por estar onde estou hoje. Eu sei que é por mérito, né? Que nem eu te falei, Luiz já foi o diretor-presidente também, foi convidada, aí não pensei duas vezes, vamos embora. É isso aí. Aí foi assim que começou a minha carreira. Vê como é que é, né? Mais. Vê como é que é. Aqui a gente já está tendo uma história de crescimento, uma história de... Você foi exemplo por onde você passou, e aí você foi observando que, poxa, eu posso fazer de uma forma diferente, de uma forma que tenha mais a ver comigo, posso trazer alguma coisa diferente para o mercado, e aí nasce o Instituto Mais. E o legal, assim, puxando aí um pouquinho da história da Rosângela e complementando, a gente vê dentro da história, que eu faço parte dessa história também, que o conhecimento que ela adquiriu anteriormente foi necessário para que o Instituto se alavancasse, que o Instituto crescesse, mas ela continuou adquirindo conhecimento, continuou aprendendo também ao longo do tempo. A gente vê que é uma troca, né? Exato, não dá para parar, né? Troca, não dá para parar, e sempre a gente vai evoluindo e aprendendo. E nessa nossa área é exatamente isso. A gente costuma falar que cada projeto é um aprendizado. Sim. Então, assim, cada situação, cada projeto, ele traz uma situação diferente, alguma coisa nova, a gente acaba aprendendo. Aprendendo, sempre. Sempre. Mas agora falar um pouquinho de mim também, né? Sim. Eu sou economista de formação, mas eu comecei na área pública. A minha origem é na área pública, atuei muitos anos na área de licitações, compras, e fui indo, na verdade, assim, o destino foi me levando para a área privada, mas sempre, assim, eu costumo falar que eu troquei o lado do balcão, né? Então, estava na área de licitações, na administração pública, foi para o outro lado, mas para continuar na área de licitações, continuar na área de contratação, né? Só que agora buscando a administração pública como cliente, né? Não mais fornecedores, né? Legal. E acabei crescendo dentro dessa área, fui conhecendo algumas pessoas, aí passei a atuar em uma empresa na área de concursos públicos, foi onde eu conheci a Rosângela, né? E mais algumas pessoas que depois vieram a constituir o Instituto, e nós percebemos ao longo do tempo, né, que nós estávamos atuando, que a gente poderia fazer mais, né? Aí também. Olha, daí que veio o nome do Instituto, foi mais ou menos isso. Né? Legal. Fazer mais no sentido de levar projetos com uma maior qualidade para a administração pública, mas principalmente para o candidato. A gente costuma falar que, apesar na área de concurso público, apesar de nós sermos contratados pela administração pública, o nosso principal cliente é o candidato, porque é ele quem vai lá fazer a prova, é ele que tem a expectativa de um emprego público ou de ser servidor, de ter uma carreira na administração pública. Então, nós precisamos dar essa atenção para ele.
né? Sem esquecer, é claro, da transparência, da segurança na aplicação. Então, foi isso que nós levamos para o Instituto. Então, o Instituto Mais, desde o nascedouro, ele já nasceu com essa visão, né? De levar um projeto de qualidade e com atenção no candidato. Foi isso que nós fizemos. Então, em 2006, nós constituímos o Instituto como uma organização da sociedade civil, tá? Então, desde o início, ele teve esse norte, vamos constituir o Instituto como uma associação, uma organização da sociedade civil, com foco na educação, né? E tendo como carro-chefe, até pelo nosso conhecimento técnico, a realização de concursos públicos. Legal, Luiz. O Instituto começou pequenininho, começou numa cidade da região metropolitana de São Paulo, não no município, né? Começou em Taboão da Serra. Caramba! Em 2008, nós decidimos trazer o Instituto para São Paulo, porque nós somos de São Paulo, então ficava um pouco distante também para a gente, né? Ir para Taboão da Serra, cuidar do Instituto, estava cada um também... vamos dizer assim, cuidando do seu dia a dia, além de dar atenção para o Instituto. Em 2008, o Instituto ele começou a tomar um corpo, então passou a ter uma sede com profissionais diuturnamente, cuidando da organização. Né? Começamos efetivamente a realizar concursos maiores, né? Ter uma organização um pouco maior, e nós passamos a dedicar 100% do nosso tempo ao Instituto Mais. Né? Então, aí, de 2008 para frente, o Instituto começou efetivamente a crescer e começou a ter um corpo no sentido de projetos grandes. Legal. Né? Então, assim... engraçado que nessa época a gente falava assim, vou aplicar um concurso para 10 mil candidatos. Era um projeto grande pelo porte, pelo tamanho, a quantidade de pessoas envolvidas. Sim. Né? E hoje a gente fala, vou aplicar um concurso médio lá para 50 mil candidatos, 80 mil candidatos. Já ficou já é normal. Exatamente. Né? Exato. E foi isso. Aí eu fui o primeiro diretor-presidente do Instituto Mais, na fundação dele. Fui diretor-presidente até 2018. Ou 16, uma coisa assim. E aí a Rosângela, passei o bastão para a Rosângela, falou assim, eu já tive muito trabalho, agora a responsabilidade é sua. É isso aí. E 2018 para cá, ela quem vem cuidando da lojinha, que vem cuidando muito bem. Que legal. Que bom. É muito bom a gente ver, né, essa história, né? Porque ninguém começa grande, né? E é legal a gente passar essa visão para as pessoas, né? De que é uma construção. É que hoje a gente vive num mundo que tudo é muito para ontem, né? Sim. Que todo mundo é muito imediatista, que não sabe ter paciência. E vocês falando um pouco dessa história, né? Traz muito pra gente isso, que é a construção, é o plantar ali todo dia que faz a gente ir crescendo, né? Vocês começaram lá atrás com uma visão de, poxa, a gente pode fazer diferente. Então, já é aquela pulguinha empreendedora, né? Que já começa a plantar ali, porque, poxa, eu acho que eu posso fazer diferente, posso fazer mais. E aí, o outro ponto que eu gosto de falar bastante, que é a junção de pessoas, né? Que é a junção de propósito, a conexão de valores de vocês, que faz as coisas darem certo, né? E eu tô falando aqui, eu acho que eu nem falei meu nome pra galera que tá em casa, né? Eu só falei que tô aqui apresentando, né? Apresenta! Então, para eu aproveitar esse momento aqui de apresentação, eu sou o Thiago Mansano, tá? Sou apresentador, palestrante, trabalho aí como especialista de marketing, desenvolvimento pessoal, negócios, né? Então,
também tenho uma agência de marketing. Esse estúdio que vocês estão vendo aqui é dentro aqui da nossa agência, né? Que, enfim, que a Rô, que o Luiz fazem aqui esse podcast aqui com a gente e outros programas. Então, essa é a pessoa que vos fala, tá? Só para eu ser educado aqui, né? Que eu fui mal educado no começo. Quem sou eu? Exato. Mas é muito bonito, né? Essa história. E como que foi, assim, a questão da... Para que surgiu o Instituto Mais e o que vocês oferecem hoje para o mercado como instituto? O que tem nesse escopo de serviços de vocês? Sim. Eu vou falar só um pouquinho assim, em relação ao nosso slogan, né? Por que ele surgiu? Que entra dentro do que você está falando, né? Que o futuro é o nosso presente. Exato. Então, nós sempre pensamos assim, se a gente não fizer o melhor hoje, o futuro ele não existe. É isso. Né? Então, esse é um slogan, então sempre buscamos, né, fazer o melhor para parceiros, sempre trabalhamos em parceria com os clientes, não só os candidatos, mas com os clientes, com as empresas que nos contratam. Somos sempre parceiros. Não existe Legal. isso assim, do parceiro chegar para nós e falar, olha, eu preciso de tal negócio hoje, há tantas horas, vocês conseguem? Tipo, vamos dar um jeito. Então, não existe muito não, eu não faço. Tá, né? legal. Então, isso sempre com esse pensamento. É isso. Que o futuro é o nosso presente. Se hoje eu dou um sim para aquele cliente, não, eu vou procurar te atender, entendeu? Então, a gente continua nesse formato de parceiros sempre, Legal. não é o contratado e o contratante. Somos parceiros, Exato. em prol de um bem maior, que são os clientes, os candidatos, né? Eu estava querendo dando essa introduçãozinha, agora o Luiz completa aqui, diga. E, ao mesmo tempo, quando a gente vê, né, o futuro é nosso presente, pensando no carro-chefe do Instituto, que é a realização de concurso público, a gente percebe também a possibilidade de dar aos candidatos um presente de ter um futuro melhor. Né? Exato. Sim. Então, assim, o candidato, quando ele vai buscar um concurso público, ele tem a visão de estar melhorando profissionalmente, ter um salário melhor, ou ter uma estabilidade no emprego, ter uma condição melhor de vida. Sim. E isso, na verdade, é o futuro dele. Né? E o que o Instituto está fazendo? Está presenteando com essa possibilidade. Legal. Então, a gente tem também, né, no slogan essa situação de que hoje nós podemos levar para as pessoas um futuro um pouco melhor. Né? Mas vamos lá, falar um pouquinho do Instituto, né? Falamos bastante da gente, né? É isso. Falamos bastante. É importante saber quem está por trás do negócio, né? claro. Pra gente gerar conexão, né? Sim. Pra gente mostrar para as pessoas que não é um logo, né? Tem pessoas por trás que estão ali trabalhando para trazer o melhor para elas, né? E entender essa vontade, os valores de vocês é importante, né? Sim, com certeza, com certeza. O Instituto, como eu falei, ele nasceu com um objetivo principal de organizar concurso público. Então, o foco na área de educação, né, com a avaliação de pessoal, a avaliação de pessoas, o foco em concurso público e processos de seleção de pessoas. Ao longo do tempo, até em razão do expertise, da qualidade, do conhecimento que nós fomos adquirindo e que nós já tínhamos, né, os nossos técnicos, nós começamos a dar orientação para os clientes no sentido de, olha, essa descrição de cargo, ela está errada, né? Olha, a nomenclatura do cargo, existe alguns apontamentos do tribunal em razão a essa situação, então seria melhor você fazer uma adequação antes de colocarmos em concurso. E Legal. com isso, os órgãos que contratavam o nosso serviço começaram a perceber a necessidade de uma consultoria, não apenas
a organização do concurso ou do processo em si. Legal. E aí começou a surgir outras demandas. Então, vamos fazer uma reorganização administrativa para o nosso órgão. Você pode atuar nessa atividade para a gente? Nós começamos a pegar alguns projetos de consultoria, de reforma administrativa, né? De organização de planos de carreira, implementação de planos de carreira, e o Instituto ele foi crescendo também na área de consultoria. Legal. Com isso, surgiu logo na sequência a necessidade de qualificação. Então, a administração, ela, vamos dizer assim, passou a ter os servidores passaram a ter uma carreira, passaram a ter os cargos melhores estruturados, uma carreira, já fizeram concurso, mas eles precisam de qualificação. Entendi. Então, assim, para que a pessoa atue na administração pública, não é a mesma coisa da administração privada, tem as particularidades, até porque sempre a legislação ou a lei, ela que vai determinar o que a administração pode, o que não pode, isso não só prefeituras, câmaras, mas também empresas públicas, órgãos governamentais. Então, o Instituto ele passou a prestar qualificação também, a dar a educação para as pessoas, para os servidores, e aí veio alguns projetos de escola de governo, escola do parlamento ou escola do legislativo, e também programas de educação específicas. Legal. Então, programa de educação específica no sentido, olha, um dos primeiros que nós realizamos foi em 2015, que aí foi um programa grande, nós atendemos mais de 1.000 alunos, que era um programa de qualificação de jovens. Tá? Então, o nome foi uma parceria com, na época, o Ministério do Trabalho, era o Jovem Trabalhador. Legal. O programa Jovem Trabalhador, onde o Instituto, ele, ao longo de um ano, ele prestou a qualificação para jovens. Para esses jovens, era um projeto aí com mais ou menos 350 horas de qualificação para jovens em várias áreas, tá? Administração, saúde, beleza estética. Então, nós qualificamos ao longo desse tempo e, além da qualificação, nós fazíamos o acompanhamento desses jovens. Tá? Então, jovens de baixa renda que estavam fora do mercado de trabalho, o Instituto, através dessa parceria com o Ministério do Trabalho na época, fez a qualificação desses jovens e a gente fazia o acompanhamento também deles até a inserção no mercado de trabalho. Que legal. No final do programa, nós tivemos um pouco mais de 1.000 jovens qualificados e quase 400 jovens inseridos no mercado de trabalho. Nossa, que legal. Então, olha a diferença que isso traz na sociedade, né? Sim. Impacta aquelas pessoas que precisam da educação, vocês conseguiram trazer através desse projeto, e aí a mão de obra foi qualificada, né, ali através do projeto, e aí entra-se nas empresas que precisam dessa mão de obra. Olha quanta coisa se resolve por conta dessa iniciativa, né? Sim. E aí essas acabaram sendo as áreas que norteiam hoje as atividades do Instituto Mais. Então, assim, nós estamos, além dessas áreas, o Instituto ele tem também um foco na área de saúde e segurança do trabalho, até em razão de uma parceria que a gente tem com uma fundação, tá. Né? E também na área de sustentabilidade, até porque é uma área que está muito em voga, né? As pessoas precisam ter esse olhar para a área do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, o Instituto ele patrocina no sentido de buscar qualificação, buscar levar para as pessoas também o conhecimento dentro da área ambiental. Então, esses são os focos
de atuação do Instituto hoje, são áreas que o Instituto atua fortemente, né? Isso nos anos atuais, e dentro da área de educação, o Instituto acabou criando também, né, uma plataforma de educação à distância. Sim. Que legal. Para levar também onde o Instituto não alcança, né, vamos dizer assim, onde o braço do Instituto não alcança, mas levar a possibilidade de um projeto de uma qualificação ou de uma educação à distância, para que as pessoas possam ter o acesso, né, através dessa plataforma. Caramba, quanta coisa, né? Que a gente consegue trazer, né, para a sociedade, para o meio, né? Que nem eu falei. E a preocupação, né? Eu acho que cada ponto do que você falou tem uma preocupação em melhorar a vida das pessoas de todas as formas, né? Que é a mentalidade, que é a educação, que é o ambiente, que é, né, a conscientização da questão do meio ambiente, né? E de salário, porque vai trazer ali para a pessoa também a possibilidade de fazer um concurso, de passar, de melhorar a vida dela nesse sentido também. Então, poxa, que projeto, né? Que história linda, né? Que vocês construíram e que estão construindo, né? Cada vez mais. A gente quer ir avante cada vez mais mesmo. Hoje em dia até existem assim novidades, né? Existem novos estudos em formatos de como fazer um concurso público, novas normatizações, né, a nível federal, né? E a gente está acompanhando tudo isso e sempre visualizando o candidato, né? O que é melhor para ele, porque na verdade, né, Luiz, se a gente concluir assim o que é um concurso público, nós entendemos, ele é público porque antigamente não existia, né, essas seleções, né, exceto para os vestibulares, porque são muitas pessoas querendo entrar em alguma área, né? Então, o processo seletivo, o concurso público, ele vem para quê? Para selecionar. Selecionar quem? Um grupo de quem estuda, de quem sabe, de quem conhece, e assim vem lá uma lista de classificação que realmente ela é seguida numa ordem, né? E hoje em dia está vem vindo, né, um burburinho, uns comentários, né, que em relação às inovações nessa área de concursos também, concurso e processos seletivos, né? Por isso que nós estamos também galgando outras áreas, buscando, né, capacitação, reforma administrativa, porque vem vindo muita novidade por aí para o bem, né, do servidor público dentro dos municípios e o bem das pessoas em geral, né, que queiram avançar na sua carreira. Então, vem vindo uma seleção e pensando também na qualificação. Aquela pessoa se inscreveu, mas qual o potencial que ela vem? O que ela tem no seu currículo, né? Então, vai começar, assim, a ser valorizado o que aquela pessoa já tem de conhecimento naquela área da qual ela quer. Então, não é só a seleção. A seleção tem que existir por conta de igualdade. Sim. Sabe? Para poder ter um corte, que venham os melhores, né? E que os outros fiquem em lista de espera. Agora vai ser não só isso, mas sim somado a experiência de vida que a pessoa já traz a nível de cursos que ele fez, faculdade, pós, mestrado. Então, hoje em dia, não é só ter o ensino médio. Legal. Precisa ter outras áreas de estudo, né, Luiz? Cursos técnicos, mestrados, especializações. Então, quanto mais isso daqui para frente vai ser mais pontuado. Com certeza. Aí não é só, porque a seleção em si, a prova de português, de matemática, os conhecimentos gerais, a parte de conhecimentos específicos, ela vai existir para selecionar. Sim. Tá? O que vai contar mais daqui para frente vai ser o que você traz de conteúdo já dentro de você. Legal. Isso é bem legal porque você fala pro mercado, né, cara? E para tudo, né, que a gente faz na vida. A gente precisa se especializar. Não adianta o cara falar, mas eu aprendi isso na vida, não sei o que, tal. Beleza, é uma experiência. Mas você
se qualificar profissionalmente, você ter um estudo ali que é, né, que é dentro de uma área ali técnica, dentro de uma área bacharelado, enfim, tudo mais, você está certificando que você é bom. Então, precisa estudar, precisa se qualificar. Né? Precisa ter um currículo que vá condizer com aquilo que você é como profissional. Né? Sim. E hoje o mercado... ele exige, inclusive a própria administração pública, ela está exigindo mais também, ela está exigindo maior qualificação das pessoas, né? Nós temos aí uma parceria com um órgão onde nós vamos fazer o concurso, um concurso público para eles daqui a alguns dias, em que para um cargo que antes era exigido o ensino fundamental, às vezes alfabetizado, eles já estão exigindo ensino médio, né? Então, assim, cada vez o mercado vai exigir mais das pessoas, né? E essa questão de conhecimento, ela é necessária, de qualificação, ela é necessária, né? Então, assim, ele inclusive dá o exemplo, né? Fala, ó, esse cargo, ele vai atuar na área de saúde, né? Então, com alimentação na área de saúde. Então, assim, não é só preparar uma comida, né? Tem que saber... identificar quantidades de alimentos, o tipo de tempero que pode ou que não pode ser usado. Então, assim, não pode colocar qualquer pessoa. Sim. Né? Então, assim, não é só a questão de você exigir ou não, porque esse cargo ele é um cargo básico, não é necessário. Não, a pessoa ela tem que ter um entendimento mínimo para que ela possa exercer aquela função. Ela tem que saber pesar, ela tem que entender o que é grama, o que é quilo, né? Então tem toda essa diferença e é realmente necessário que se faça, né? Com certeza. E eu falo que assim, as pessoas elas querem o salário, mas elas não querem a função. Sim. Então, e não quer se qualificar para aquilo, né? Então, eu falo que assim, tem muito no mercado que eu converso com muitos empresários, falam, cara, tá difícil mão de obra, tá difícil mão de obra, tá difícil mão de obra. Sim. Pô, muito empresário falando isso. E um monte de gente falando, eu não consigo entrar no mercado, Cara, é só observar de que você precisa se diferenciar um pouco. E um pouquinho que você se diferencia, que é estudar um pouquinho mais, fazer uma faculdade, alguma coisa assim, você já tem outros olhos no mercado, né? Você já é visto de outra forma no mercado. E isso vai te colocar na frente de muitas pessoas. Se a gente para aí, tem um monte de empresário falando, você vai nos lugares de busca de emprego, vê concurso abrindo, não sei quantas vagas, um monte de vagas. Então não está faltando. Tem muita gente para concorrer. Tem muita gente, mas, cara, se você estudar um pouquinho a mais, você já sai na frente de muita gente. Tem gente que se inscreve, vai lá fazer, mas não estudou nada. Sim. Só se inscreveu e acha que o milagre vai acontecer, né? A gente, na verdade, assim, se a gente for observar, a nossa Constituição, e aí nós estamos falando de concurso público, ela é uma Constituição bastante ampla e ela trata, inclusive, da contratação para a administração pública. Tá. E lá no artigo 37, que é o artigo que fala a respeito da forma de contratação, e aí ele fala do concurso público ou do processo seletivo, e aí ele fala de provas e títulos. Né? Ou seja, a própria Constituição ela já permite que a administração pontue a titulação, né, ou os títulos, na hora da contratação. E isso é uma avaliação objetiva. Sim. Tá? Porque aí ou você tem ou você não tem. Sim. Eu tenho título naquela determinada área, então você vai ser pontuado por isso. Tá? E a pontuação para o título, ela não é um requisito. Né? As pessoas têm que observar isso. O cargo ele exige que tenha o ensino superior na área de nutrição. Eu me formei em nutrição, então eu vou lá, apresento o título, vou ser pontuado. Não.
Nutrição é o requisito de ingresso. Então tem que ser algo mais, né? Então, assim, para você prestar o concurso, exatamente, para você prestar o concurso, você já precisa ter aquele título. Então, ele não pode servir para pontuação, porque ele é requisito, né? Então, você vai começar a ter pontuação a partir de uma especialização, de uma pós-graduação, doutorado, um mestrado dentro da área de atuação, é claro. Né? Não adianta o cargo ser de nutricionista e eu ter um mestrado, sei lá, engenharia naval. Né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Área, tem né? que ser dentro da área para ser pontuado. Né? E é fundamental que as pessoas se preparem. Sim, né? Com certeza. E o Instituto, ele acaba, né, nesse interim, ele acaba trazendo também essas possibilidades, porque quando a gente vai levar o projeto, né, seja de concurso público, de processo seletivo, ou outro para a administração pública, a gente vai mostrar também para os gestores que estão contratando o serviço, a possibilidade de eles trazerem profissionais melhores qualificados. Sim. Né? Total. É isso que você está falando, né? Toda a preocupação que vocês têm é até o motivo, né, de estar acontecendo aqui esse podcast, né, essa conversa aqui, porque, né, de todas as conversas que a gente já teve e tudo mais, sempre eu escutei de vocês que a preocupação é, poxa, como que a gente ajuda ali o candidato, como que a gente melhora a vida dele, toda a estratégia de marketing que a gente está traçando ali é para fazer com que o Instituto ele seja um amigo do candidato, que ajude ele a entender o que ele precisa fazer para se sair melhor na vida, enfim, nos concursos, nas provas, né? Então, e o Instituto faz muito bem esse papel de trazer conhecimento, de trazer para o cara, olha, o caminho é esse, vamos lá. E aqui é mais uma ferramenta para ajudar ele a entender. Então, olha como você consegue se diferenciar quando você estuda, quando você se qualifica, né? Então, é importante, né, ter a chancela ali de que você sabe, de fato, né, daquilo, né? E tirando assim com o que o Luiz acabou de falar, né? Eu sempre penso assim, né? Eu falo, a gente tem que ser bom no 1 a 1, né? Um candidato vem, ele se formou em uma área, mas aí ele começa a pipocar em várias áreas. Então, no caso como o Luiz falou, um currículo dentro da área, ele tem a formação, mas ele tem vários cursos, várias especializações em áreas que não estão voltadas para o que ele se formou. Então, isso é importante que cada um fique atento. Então, você se formou numa área, investe nela, faz especialização, faz pós dentro daquela formação que você fez. Legal. Né? Porque senão você forma aqui um leque de várias áreas e você não vai ter a tua especialização. Exato. Então, eu vejo muito isso. Muitas pessoas encaminham assim, documentos para avaliação de títulos que não estão na área. Está disperso. Isso, aí eles ficam questionando, mas não me pontuaram esse, aquele. Não é que não pontuamos por quê? Não está dentro da área de atuação. Então, esse requisito de cada cargo em concurso público, ele tem que ser focado todas as áreas que ele buscou especialização dentro daquela área. Ser bom no 1 a 1, ser bom naquela área de formação. Por exemplo, eu, psicóloga, me formei. Eu não fiz vários cursos, todos os cursos que eu fiz, até dentro da área organizacional, avaliação de desempenho, eu trabalho muito com avaliação psicológica, com aplicação de teste, tudo focados na minha área de atuação. Humanas, né? Tá? Então, ali eu fechei. Sim. Que é o certo na vida, né? Exato. E isso funciona muito, né? Falando aqui do marketing, né? Sim. Funciona muito também quando a gente fala de marketing, porque quando você fala de uma forma genérica de um assunto ou sabe de forma genérica de um assunto e genérica de vários assuntos, na verdade você não está especializado em nada. Agora, eu estou na área da psicologia, eu tenho mestrado aqui que tem a ver com a psicologia, eu tenho um doutorado, eu tenho não sei o quê. Tudo voltado para a criação. Você vira especialista.
Sim, né? exatamente. É esse o termo, especialista dentro da área. E aí você vai para um caminho que você vai sair na frente das outras pessoas que estão de forma Sim. genérica ali, né? Que nem o Luiz também fez uma faculdade de economia, depois ele migrou, né, para a área pública. Hoje ele tem todo esse potencial, todo esse conhecimento, porque eu admiro muito o Luiz. Luiz. Mas aí, assim, a gente acaba não parando, né, de estudar, né? Tá sempre, tem que estar sempre se atualizando. Não tem como parar. Mas assim, o meu foco sempre foi exatamente esse. Então, especialização na área de direito administrativo, depois na área de gestão pública, né? Então, sempre o norte, foco dentro dessa atividade, até porque os nossos clientes, eles são administração pública, né? Então, assim, a gente precisa se preparar para atendê-los. Sim. Né? Então, a ideia da qualificação, Sim. da especialização sempre é de uma forma que a gente possa atender o melhor possível os nossos parceiros. Total. E continuar se aperfeiçoando, né? Para sempre. Isso tudo não para, né? Eu falo que o mercado, todos os mercados, ele é como se fosse uma escada rolante. Só que, sabe quando a gente é criança, que a gente quer subir a escada rolante, a escada tá descendo, você quer subir ela, você quer brincar? Sentido oposto. O sentido oposto, Então, eu falo que o mercado é uma escada rolante. Então, você, né, no sentido oposto. E aí, se você tá tentando subir essa escada rolante para chegar no topo, né? Sim. E você tá só andando, na verdade você tá parado. Sim. Porque você não sai do lugar se você tá só andando. Você tá só acompanhando ali o que ela tá descendo, você tá subindo, então você tá parado. Se você para na escada rolante, você vai para trás. Então, tudo que você já caminhou, você vai perdendo. Sim. Agora, o que a gente tem que fazer na brincadeira para a gente conseguir chegar no topo da escada rolante? Colocar mais força, mais energia e mais rápido. Então, aí que entra a questão de você se aperfeiçoar. Porque o mundo tá vindo, aquele conteúdo que hoje está em alta, amanhã já não está mais, e ele continua passando, então a gente precisa estar sempre se renovando para a gente se manter no mercado, para a gente se manter em ascensão, para conseguir, né? Sim, É uma evolução, né? Total. Tá, vai se transformando, você vai evoluindo, né? Não ficar parado. Total. Você para. Não dá. Total. Não dá. E o próprio mercado ele vai evoluindo, né? Por exemplo, agora está muito... Está em alta, né? As pessoas estão ouvindo muito falar de reforma administrativa. Né? Porque o Congresso ele está analisando um projeto de reforma administrativa do governo federal. Sim. Então, daqui uns dias a gente deve ter novidades em relação à estrutura administrativa da administração federal, o que vai impactar indiretamente, é claro, todos os outros. Né? Então, o que acontece na União ou no governo federal, ele acaba, às vezes, mesmo que indiretamente, sendo aplicado ou trazendo algum impacto nas outras esferas, nos estados, nos municípios. E essa é uma área de atuação que o Instituto já há muito tempo vem desempenhando também. Né? A gente vem ajudando os órgãos, a administração pública a se reestruturar, a fazer os seus projetos de reforma administrativa ou cargos e salários, né? O Instituto vem atuando aí com isso já há bastante tempo e observando também a jurisprudência, né? Eu costumo levar, quando eu converso com os nossos parceiros a respeito desses projetos de reforma administrativa, a nossa visão a respeito, porque assim, não é só você buscar atender a necessidade do cliente, porque geralmente o cliente, quando ele vem falar sobre reforma administrativa, é porque ele já houve apontamento do Tribunal de Contas, ou já houve uma ação direta de inconstitucionalidade em relação, seja à estrutura organizacional, ou seja, em relação aos cargos dele. Né? Então, assim, eles vêm já
com a dor de barriga. Uhum. Não vem, vamos nos preparar para que não aconteça. Não, a dor de barriga já tá rolando o negócio. já bateu ali e a gente precisa de socorro. Né? E a nossa equipe, até pelo conhecimento, em razão dos projetos de concurso que a gente atua, a gente tem observado também o posicionamento do Tribunal de Justiça, o posicionamento do Ministério Público em relação a essas situações. Então, assim, o Instituto ele passou a ter um diferencial no sentido de observar os julgamentos, né, os casos julgados do Tribunal Especial, né, os apontamentos do Tribunal de Contas e também as ações que o Ministério Público entra contra a administração em relação a essa estrutura, né, para levar para a administração o que é melhor, não no sentido de, olha, o prefeito ou o presidente de um determinado órgão, ele quer uma estrutura dessa forma. Falar, não, o ideal é você entender o que o outro lado está pensando para que você não tenha apontamento. Sim. Né? Então, assim, vamos tratar de uma estrutura que seja realmente adequada para o seu órgão e que não te traga problema ou apontamento futuro. Porque um apontamento futuro, além da revisão da estrutura, pode trazer também uma improbidade administrativa para o gestor. Né? Então, nós temos que cuidar também para que ele não seja penalizado lá na frente. Sim, né? Total. Então, assim, vamos cuidar da sua estrutura para que você consiga atender, é claro, a sua demanda de governo, a sua demanda de gestão, mas que você, ao mesmo tempo, não seja penalizado. Então, eu tenho uma estrutura de cargos em comissão que eu preciso identificar se ela é adequada, se a quantidade é adequada, se esses servidores que estão no cargo em comissão, se eles realmente executam uma atribuição de direção, chefia e assessoramento, né? Que, aliás, falei há pouco da Constituição. A Constituição Federal ela também trata dessa situação dos cargos em comissão e ela determina especificamente quais os casos que podem ter cargos em comissão, né? Qual seria a atribuição dos cargos em comissão, e isso tem que ser levado em consideração quando você vai criar ou vai estruturar esses cargos, né? Então a gente toma esses cuidados exatamente para que não haja apontamento futuro, para que ele não tenha que refazer esse projeto, para que a quantidade ela seja adequada ao porte do órgão que está buscando essa estrutura, né? O Instituto ele tem tomado esses cuidados para que os projetos eles sejam efetivamente exitosos. Legal. E aí, né, protege ali aquele órgão para que tudo funcione da melhor forma possível, que ele não seja penalizado e tudo mais, e que a organização esteja correta, né? Para tudo funcionar bem. Exatamente. Interessante. Porque um projeto desse, ele não é para hoje, né? Ele é um projeto para ser levado ao longo do tempo. Sim, né? Então, com certeza. De mais alguns, né? Quase um ano, menos de 6 meses, não tem como executar, né? Porque é uma estrutura, né? Muita coisa. Muitos detalhes, muitos né? detalhes. Entendeu? Entendi. E temos um vídeo aqui, né? Temos. Um vídeo para mostrar. O Ismael vai colocar ali pra gente o vídeo aqui da apresentação, pra gente falar aqui um pouco do que é, né? O Instituto Mais, né? Então, tá no começo do vídeo agora? Vai entrar aqui agora, né? Aqui, ó. Organização privada sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento institucional, pesquisa, educação, sustentabilidade e saúde. Próximo ali. Olha lá, um pouquinho da missão, visão e valores, né? Então, ali a missão, prestar serviços de alta qualidade em gestão, educação, projetos socioambientais e qualificação.
visão, ser referência nacional em seleção e qualificação profissional, que legal, e valores ética, transparência, comprometimento, solidariedade, responsabilidade social e ambiental. Quer comentar um pouco disso? Vamos comentar, né? A nossa missão, que nem nós falamos ainda há pouco, né? Quem já conhece, conhece. Quem já tem uma bagagem grande de estudo, muito bem. Então, nossa visão, de uma certa forma, é com os menos favorecidos, né? Buscar aquele pessoal que não tem tanto conhecimento, tanta qualidade, né? De estudo, para que ele invista nele, né? Então, um olhar assim dessa parte das pessoas. Já saiu de lá, né? A nossa visão. Só mudou um pouquinho ali, mas o Instituto ele foi criado como uma organização social, né? Exatamente porque o nosso foco é levar para as pessoas, levar para a sociedade civil, né? A possibilidade de melhorar, seja a sua vida, o seu bem-estar, a sua qualidade no mercado de trabalho ou na educação. Né? Então, assim, o Instituto ele tem esse norte de assistência mesmo às pessoas, né? Sempre com qualidade, com transparência e segurança nos projetos ao qual o Instituto se compromete a realizar. Legal. Foi o que a gente estava falando antes, né? Às vezes as pessoas, às vezes por falta de conhecimento mesmo, elas nem sabem que existem outras oportunidades. Às vezes no mundo ali que vive, naquela situação que ela está ali, ela não enxerga que, às vezes, por conta, né, de um concurso ou de alguma coisa que ela vai aumentar ali a visão dela em relação ao mundo, a mentalidade, as opções que estão disponíveis, que ela pode mudar a vida dela, que ela pode crescer, que ela pode, né, mudar a realidade, às vezes, ali que ela está, né? Sim, exatamente. E que nem há um pouco atrás você comentou, né, das pessoas se inscreverem, né? Por que muitos se inscrevem? Quem tem o conhecimento se inscreve já com a garantia que vai estar lá na frente entre os classificados. Os demais, né, que ficam um pouco para trás, não estudou, se inscreve. Aqui, o se inscrever, para mim, para ele, já é uma motivação. Sim. Eu vou me inscrever, quem sabe? Ali ele tem um sonho. Então, aquele que se inscreve tem mais chance do que quem não se inscreve. É a mesma coisa dos jogos aí da Mega Sena, né? Todas se não jogar, não vai ganhar. Eu só vou saber se eu vou ganhar ou não se eu jogar, né? Então, Sim. aquilo já é um estímulo. Deixa eu conferir o jogo, deixa eu ver se eu passei. Sim. É a mesma coisa, esse grupo dessas pessoas que vêm, pelo menos eles estão tentando. Eles não estudaram, mas eles estão tentando. Quem sabe, né? E se preparando, né? Porque vê como é que funciona. Isso, por isso... então tá bom, já sei. Por isso que sempre é bom. Surgiu um concurso, tem alguma área interessante para você? Eu sou a favor que a pessoa se inscreva. Ela tem, pelo menos ela está levando avante um sonho dela. Sim. Então... eu me inscrevi no concurso, então a gente vê muito isso. Legal. Algumas pessoas nos últimos dias, eu não me inscrevi ainda, né? Desesperado, vai encerrar. Então, desde aquele que estuda até quem não estuda, uma experiência, se inscrever naquele processo, num concurso que ele viu, seja qual for, é um sonho já, né? Ele se inscrevendo, então ele já está fazendo algo por ele. Já está se vendo realizando, exatamente, né? É que nem tem uma coisa que eu escuto às vezes bastante. Poxa, as pessoas falam, quero comprar um apartamento, tal, não sei o que, tal. Vai lá, visita, vai ver, já se enxerga naquele local, né? Porque aí depois que você viu, não tem como desver. Então, você foi lá, viveu, falou, dá para chegar aqui, então peraí, eu vou trabalhar para realizar. Mas é exatamente isso. Você sabe que isso é um grande segredo, né? A visualização, né? Visualização. E é isso, você vai, se inscreve, o que a Rosângela falou, se inscreve no concurso, aí você vai fazer a prova, mesmo que você não esteja preparado, mas você vai entender como que é o formato da prova, qual o tipo de questão, é alternativa, é dissertativa, como que é formulada as questões. Nesse daqui eu me inscrevi, mas eu não estava preparado, mas
A partir de agora, você vai começar a se preparar melhor. É um incentivo. Entende né? o mecanismo, como é que funciona, né? Exatamente. Então, Exato. as pessoas elas começam a se preparar a partir dali. Com certeza. E aí, eu falo que assim, quando a gente visualiza, né? Eu também sou da área da psicologia, né? Também. Então, quando a gente visualiza, né? A gente já coloca na nossa mente uma missão, um objetivo, né? É que nem eu, quero trocar de carro. Aí você começa a ver aquele carro pra tudo que é lado. Antes não via. Começa a ver. Porque os nossos gestos, os nossos comportamentos, as nossas palavras, atitudes começam a se direcionar para aquilo. Pô, eu quero morar de frente à praia. Legal, vamos chegar lá. Então, tudo que eu fizer vai ser para alcançar não só, né, esses objetivos, porque no caminho você vai vendo que não é o material que faz você chegar ali. É trabalhar primeiro quem você é, trabalhar o teu conhecimento para você conseguir realizar os objetivos, né? Então, não é sorte, né? Sorte eu falo que é a junção de trabalho com oportunidade, né? Diz que nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? A parte dos religiosos. E Deus, né? E aquela, né, assim, já exemplificando aqui o Instituto Mais, como ele aconteceu, como ele cresceu, porque foi realmente, nós estamos vendo ali, ano após ano, uma evolução. Se era 2 naquele ano, depois dobrou, foi 4, depois, sabe, foi dobrando, Sim. né? E o Luiz até falou, às vezes, era um concurso para 10, 20, 30, fizemos concurso com 50. Aí eu lembro de um que nós passamos que a gente, né, o limite 50, 60. Aí a gente ficava assim, não, tem que parar agora, tem que parar. Aí foi 60, 70, 80, 90, até quase 120. Caramba! Então foi uma estrutura, né, que nós tivemos que acelerar, montar a equipe para fazer acontecer. E fizemos, e aconteceu, né? Então, isso que é importante. O falar, que nem a gente fala, colocar o pé, né? Você usa Eu falo bastante, né? Isso, Deixa Deus, que Deus entre em ação. Não é isso. Deus, você está sentadinho ali, Deus, eu já coloquei o pé. Não vai fazer nada por mim. É isso, né? É buscar, né? Ir à luta todos os dias, investir naquele sonho, né? Total. Então, você tem um sonho, você tem um propósito, como no nosso caso. Sim. Ficar parado, não. Eu deixei meu emprego, o Luiz deixou o dele e fomos avante numa crescente para o Instituto Mais. Coloca o pé, sim. Deus vai colocar o chão, mas até lá você tem que estar em ação. O ato do colocar o pé, que eu falo muito, é a questão de você tem que se movimentar. Sim. Porque você parado, não existe chão depois. Tem que ter ação. Você tem que ter ação. E aí você vai lá e você se movimenta. Enquanto você está se movimentando, o chão está construindo. Está construindo. E aí, quando você colocar o pé, tá firme. Né? Então é muito disso que a gente... E outra coisa, dentro desse contexto, né? Vai ter os momentos difíceis, os momentos fáceis, entendeu? Então eu sempre oriento assim, olha para os momentos difíceis, vê o que você pode estar fazendo de errado ali. Ali está o segredo. Sim. Entendeu? Porque o que já deu certo, já deu certo. Sim. O que não deu certo é onde está o problema. Exato. E o problema ele pode ser solucionado você visualizando que não deu certo. Então, talvez falte um pouco mais de engajamento seu, de estudo, de formas de agir, né? De paciência também, às vezes, né? Paciência. O foco, né? É foco, fé, ação. Vai Força. Força, os 3 Fs, Mais, né? Ele tem muito disso também, né? De tentar entender esses momentos, sim, né? Então, o Instituto, até por ser uma organização executora de concursos públicos, nós não podemos fazer o outro lado, né? Dar um cursinho ou preparar as pessoas. Isso daí não. Mas a gente tenta, nas nossas redes sociais, dar dica. Olha, vai preparado, leva uma garrafinha de água, descanse no dia anterior. Né? Então, assim, se estudou, mas até um dia antes, depois você relaxa. Né? E vai tranquilo para a prova, chega
pelo menos com 1 hora de antecedência à abertura do portão, né? Não ao horário da prova. Então, a gente costuma, nas nossas redes sociais, dar algumas dicas, dar algumas orientações para os candidatos irem mais tranquilos, irem mais preparados também para suas aplicações. Que isso ajuda muito, né? Porque senão a pessoa chega afoita, aí chega lá, mas o que é? A caneta é azul, é preta, é vermelha, que horas tem que entrar, que horas que vai abrir. Então, isso é muito legal, trazer ali, né? A gente busca trazer ali o preparo do antes, do durante, explicar para ele o depois, para a pessoa chegar tranquila, né? Isso mesmo. Que legal. Até porque a nossa ideia é que realmente ele vá preparado, esteja preparado no sentido de ter estudado ou não, né? Aí é com o candidato, mas que ele pelo menos fique tranquilo no dia da prova. A nossa equipe, ela é qualificada para a aplicação do seu evento, né? Aplicação do concurso ou do processo seletivo. Então, a gente dá um treinamento para as nossas equipes, até para recepcionar as pessoas. A gente tem situações excepcionais nas aplicações, a gente tem pessoas com deficiência que vão participar dos certames, então tem que ter equipe preparada para recepcionar essas pessoas também, para poder colocar elas, seja numa sala especial ou seja junto com os demais grupos, mas acomodá-la de forma tranquila. Tem situações de mulheres que estão amamentando, então o acolhimento da criança em um local adequado para que a mãe também não fique preocupada durante a aplicação da prova e ela possa, durante a aplicação, se necessário, sair para poder amamentar o filho. Então, a gente detalhes, toma aí alguns cuidados, né? Exatamente para que as pessoas possam realizar sua prova de forma tranquila, né? Que não tenha... seja antes, seja durante a aplicação e depois, que ela possa entrar e sair de forma sossegada, que não tenha preocupação nenhuma com esses detalhes. Legal. E uma visão, né, de vocês não, que a gente tem até na apresentação ali de vocês, são os valores, né? Então a gente tem ali ética, transparência, né? Isso daí Comprometimento, solidariedade. Por que normalmente a gente... É que nem ingredientes do item lá, né? Quando você vai no mercado, os que estão primeiro é o que tem mais, né? E por que vocês colocaram ali ética, transparência como valores de vocês, né? A gente falou muito da responsabilidade social, ambiental, da solidariedade, do comprometimento que vocês têm, mas o ética e transparência, o que é esse valor? Na verdade, são valores que regem o nosso dia a dia e o Instituto desde a Constituição. Sim. Então, assim, quando nós resolvemos constituir uma organização social que viesse oferecer para o mercado a organização de concurso público, a primeira coisa que a gente precisa mostrar é exatamente isso, a ética, transparência na execução. A nossa base, né? Então, assim, não adianta a gente realizar um certame. É claro que ele precisa ser regrado por toda a segurança, todo o sigilo, mas as pessoas têm que saber exatamente o que está acontecendo, né? Então, assim, no concurso público do Instituto Mais, os candidatos eles podem ter a certeza de que o que for a classificação que realmente acontecer na aplicação da prova é que vai sair no resultado. Então, assim, a ética ela tem que ser ponto primordial na execução. Tá? Não adianta que o Instituto Mais ele não vai fazer nenhuma situação escusa, né? O Instituto Mais ele é pautado exatamente pela ética, pela transparência na execução dos serviços. O cara está fazendo a prova, vai fazer a prova, o resultado que foi é o resultado dele. Se está em primeiro, está em primeiro. Se está em segundo, está em segundo. Exato. Não tem favorecimento, não tem pegadinhas, não tem nada disso. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Logo no começo, que vocês deixaram muito claro isso, né? Quando a gente se conheceu.
o Instituto trabalha dessa forma. Falei, nossa, que exemplo, né? Que legal, né? Tanto que a nossa página ela é aberta, né? Tem a área do candidato e dentro de cada concurso que nós realizamos, porque não são todas as empresas que trabalham dessa forma, né? Mas nós, enquanto instituto, mantendo a nossa base, né, de valorização, de transparência, de ética, nós mantemos lá todo o processo, desde lista de classificados, com critério de desempate, a classificação final, tudo está lá, para qualquer pessoa que queira ver. Isso é ótimo, né? Que passa segurança para o candidato. Sim. De que ele está fazendo ali e não precisa se preocupar com isso. E é o que a gente fala, né? Fala bastante na parte ali do marketing, né? Poxa, né? Vamos tentar trazer ali para o pessoal essa visão, para o cara que é o concurseiro ali, né? Ele olhar e falar assim, meu, não quero saber onde que vai ter concurso, quero saber onde que está o Instituto Mais, né? Que é com o Instituto Mais eu confio, eu sei que tá tudo certo, né? E esse é o nosso pensamento, né? De, primeiro, realizar um projeto com qualidade, né? Levar o melhor para o candidato e sempre atuando dessa forma, dentro da ética, da transparência, com toda a segurança que os certames eles demandam, né? E o que a Rosângela falou, ela é muito verdade, né? Porque o Instituto ele não precisa esconder nada, né? Exato. Então, dentro da página do concurso, os candidatos, quando sai o resultado, ele vai saber que, sei lá, o Zé é o primeiro candidato, a Maria é a segunda, o João terceiro e assim sucessivamente, né? Ele não vai saber só o quanto que ele tirou, né? Mas ele vai saber o quanto que todos os outros candidatos tiraram, né? Qual foi a nota, qual foi o critério de classificação utilizado, o critério de desempate utilizado, se o critério de desempate utilizado foi realmente o critério que consta no edital, né? O candidato vai saber todas essas situações. Sim, né? E ainda tem uma coisa legal aqui, os candidatos, eles fazem revisão e às vezes quando tem alguma coisa errada, às vezes pode acontecer no meio do processo, Claro. Tem alguma falha técnica a nível de programação e ele falou, olha, porque tá errado aqui, tarará. Já manda o recurso, Ajusta. já entra, a gente vai rever, entendeu? Legal. A gente agradece, inclusive, para o candidato, por ele ter apontado que ele está certo, e com base nos recursos. Daí arrumamos e fica tudo. É isso. Entendeu? É Então, isso. hoje em dia, os próprios candidatos nos ensinaram muito. Legal. Isso desde o princípio, desde que eu comecei nessa área, eu fui sempre observando que todas as nossas atualizações de editais, as normativas, sempre em atenção ao que o candidato traz. Então, se hoje a gente trabalha de uma forma com muita qualidade em relação a cada concurso, é sempre visualizando o melhor e com base naquilo que eles nos trazem. Somos parceiro dos candidatos também. Isso é algo que eles não sabem, né? Os candidatos não sabem. Mas eles são muito valorizados dentro do nosso processo com cada assunto que eles trazem. E sabe uma coisa assim, agora até no âmbito mais pessoal, né? Uma coisa que me mostra muito disso que vocês estão falando e por que é real, porque, legal, estamos na frente das câmeras, tem que falar coisas bonitas, mas vamos mais a fundo. Eu vejo no dia a dia, nos bastidores, a gente conversando, e a Rosângela falou, poxa, tem um rapaz que toca violino aqui e vamos dar uma oportunidade de mostrar o trabalho dele sem querer nada em troca, né? Um projeto social que vocês foram lá participar e assim... foi para ajudar, para trazer ali para aquelas pessoas, né, uma oportunidade diferente e não teve nada em troca, não teve uma contrapartida. Então a gente vê muito, né, de que isso é real porque parte de vocês, da forma com que vocês lidam na vida de vocês em relação a isso, né? Então eu gosto muito de trazer sempre esse lado porque a gente vê as pessoas falando muito bonito por aí, mas quando você vai para os bastidores, às vezes não é tão bonito. E aqui eu gosto de falar dos bastidores porque o bastidor condiz com o que é falado, né? Não é, falei aqui, mas no bastidor é diferente. Então,
parabéns, né, pelo Obrigada. trabalho que vocês fazem, tanto, né, de todo o suporte que vocês dão para o candidato, todo o suporte que vocês dão para a sociedade, o que é feito nos bastidores, que às vezes não sai na mídia, que não sai, que as pessoas não veem. Só quem está ali no dia a dia que consegue enxergar mais de vocês. Então, um trabalho que, né, eu tenho o prazer de acompanhar e que eu vejo tanta verdade, tanto o quanto vocês se preocupam, né, em cada detalhe. E queria saber de vocês, né, o que vem por aí, tem mais projetos, tem mais coisas chegando, como que está essa visão do Instituto? Muito mais projeto. Esse é o início de tudo, né? É o nosso primeiro aqui que a gente vai estar divulgando. Nós vamos ter um momento que nós vamos falar só de concurso público, vai ter um momento que nós vamos falar só de reforma administrativa, porque viu o quanto o Luiz gosta, o quanto de tudo que tem. Na parte de concurso, nós temos N histórias, podemos até trazer alguns momentos engraçados, né, que acontecem, né? E vamos trazer também a parte de avaliação psicológica, vamos trazer também a parte de capacitação, né? De trazer cursos do nosso EAD, sabe? E tem muito mais vindo por aí, pessoas que eu já contactei, né? As pessoas do Supera, né? Que é o cérebro, né? Isso, manter o cérebro ativo na terceira idade. Legal. Não só, né? Outras partes sensoriais e assim vai. Tenho muito conteúdo para trazer aqui para os nossos podcasts, né? Que legal. E aí assim, e a nossa ideia é daqui se manter conectado com a evolução atual, né, da tecnologia, do mundo, sabe? Estar em parceria a nível mundial mesmo, não só a nível mais nacional, né? É isso aí. E o Instituto, ele tem no DNA essa coisa de realmente fazer pelo outro. Sim. Né? De buscar ajudar, de buscar desenvolver o melhor das pessoas. Né? Então, tanto que a gente tem o projeto, né, o EAD, que a Rosângela falou, nós desenvolvemos há uns anos atrás um projetinho de qualificação, na verdade, assim, qualificação no sentido de levar para os jovens ou para as pessoas uma ideia do empreendedorismo, né? Então, nós desenvolvemos lá atrás e dentro da nossa plataforma EAD, nós temos esse programa, que são cursos, são 12 áreas, sempre voltadas para o empreendedorismo, né? Com cursos, cada área com curso de 10 horas, né? 10 horas aula, então, e está disponível para quem quiser acessar, Olha aí, aprender, quem quiser assistir, ter uma ideia, né, de como funciona, de como empreender, de como aprender a empreender, né? E é uma coisa que o Instituto faz de muito bom grado, né? Porque é o nosso objeto, o nosso objetivo é exatamente esse, é levar o conhecimento e ajudar as pessoas a melhorar de vida. É isso aí. Gente, acho que, né, premiamos muita coisa aí, né? Viu que deu para um dia só não é suficiente. Por isso que vamos alavancar, né? É isso aí. As demais áreas, né? Cada vez uma área, né? Com certeza. E vamos que vamos. Vamos ter muita gente boa por aqui, né? Que a Rô vai entrevistar aí também, né? Eu agradeço bastante a sua parceria. Conheci você esse ano, acho que lá para meados de março, né? Foi. Desde então eu não parei me vislumbrei, né? Com Sim. essa área de estar no mundo, né? Social, levar um pouco mais que o Instituto, e fui para o Luiz, e fui para outro colega também que tem do financeiro, outro diretor, mas ele não se animou muito. Falei, Luiz, não me deixa na mão, vamos avante. Aí ele falou, tô junto, vamos embora. Vamos lá. Entendeu? E está trazendo um monte de coisas boas, né? Que legal. Para que todos possam ver, aplicar na vida, né? Com certeza. Muito conteúdo mesmo. É isso. Legal, Bom. agradeço.
Agradeço aí a oportunidade Sim. e um pouquinho, né, de trazer aí um pouquinho mais do conhecimento. Eu não sou muito, né, envolto com essa questão de podcast. Aonde que não foi, né? Nossa, Que isso, já? se deixar ele falava sozinho. Mas a gente vai aprendendo, né? Com certeza. E é questão é o relacionamento. É né? isso. Nós falamos bastante de aprendizagem. Muito. Né? Vamos. E é exatamente isso. Exato. Né? Já estou levando aí um pouquinho mais Com de certeza. aprendizado para a vida. É isso. E para quem está em casa aí acompanhando a gente, né? Então siga aí o Instituto Mais, acompanhe, né, tudo que está acontecendo nas redes sociais, faça, né, parte de todo esse movimento, tenha acesso a todas essas ferramentas, né, que a gente trouxe aqui, né? Você que de repente precisa também, né, trabalhar essa questão da tua carreira, de aumentar aí o teu nível de consciência. O Instituto Mais está aqui para ajudar, né, em todo esse processo. Então, também agradeço o convite, né, de estar aqui, de poder fazer essa entrevista com vocês, né, tá apresentando hoje aí o Instituto Mais, né, que para mim é uma honra, um prazer estar aqui. Confio na empresa, tanto que vocês estão lá no meu podcast, tá lá embaixo ali como patrocinador, e eu falo que as empresas que eu só me associo a empresas sérias, empresas boas, né? Porque é a nossa cara que tá ali, né? Então a gente faz um critério, e quando, né, eu falei, poxa, o Instituto Mais faz total sentido estar junto com a gente, né, em tudo, porque é uma empresa que a gente vê exatamente o que a gente falou aqui, é verdade e tudo mais. Então, um prazer também. E mais alguma mensagem que a gente quer deixar aí para a galera que está em casa? Fala mais alguma... As mensagens assim, aguardem que vem mais. É isso aí, mais. E pra somar, é sempre o nosso Instituto Mais isso. Trazer mais novidades, histórias boas, conteúdos bons para todos. É o Pode Mais, né? É o Pode Mais. Então... Bem-vindo aí. Com certeza. É isso. Você, Luiz. É isso aí, gente. Eu só tenho a agradecer, Sim. agradecer a você, Thiago, a Rosângela, Sim. né, por ter dado essa oportunidade. E vamos lá então, galera. É isso aí. Vamos curtir e vamos também assistir, né? Com Logo certeza. mais a gente tem novidades. É isso aí. E essa Não, e só mais um detalhe. Vai, vambora. Esse negócio de podcast que é para jovem. É nada, não tem idade. É para quem tem o pique e quer ir. Ó, todos jovens. a Rosângela aqui, Todos. 35 anos, 30 aqui com a gente, tá vendo? Gente, agradeço todo mundo que assistiu aqui esse episódio, espero que tenha valido a pena para você, cara, para mim já valeu muito aqui. Para você que está em casa, espero que, né, tenha a gente trazido aqui bastante informação relevante. A gente falou muito de mentalidade, falamos de estudo, falamos de educação, falamos do que é o Instituto Mais. Então, muitos assuntos muito importantes, pertinentes aí ao mercado, ao meio social. Agradeço a presença e vamos ter mais episódios aqui. Então, se inscreve no canal, tá? Já deixa aqui a sua inscrição para você acompanhar tudo que está acontecendo. Já curte aqui se você gostou desse episódio. Segue lá o Instituto Mais, tá? Nas redes sociais. E vai acompanhando, que eu tenho certeza que o Instituto Mais vai ser um parceiraço ali da tua carreira profissional, da tua vida, tá? Então, agradeço agora a câmera do meio aqui, todo mundo aparecendo. Agradeço a todos que estão presentes. Um beijão e vamos até o próximo, né? Com certeza. Até a próxima. Semana que vem É isso aí. estamos aqui. É isso aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até. Tchau.